O mundo sem lei é um tema muito interessante, mas também muito fácil de entender. É o tema de hoje. Muitos confundem esse tema e acabam... Imagine um mundo sem lei. Toda sociedade, ela precisa de lei. Se vocês visitarem, eu já visitei algumas comunidades indígenas. Dentro da comunidade indígena, principalmente ali em Amazonas, no Pará também tem muitas aldeias. Em alguns lugares do Maranhão também ainda tem. Se você entrar dentro de uma comunidade indígena, ali dentro daquele povo existem leis que eles cumprem ao pé da letra. Entendeu? É muito interessante. Então toda sociedade, por mais imatura que ela seja, ela precisa de leis. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos leis para tudo quanto é gosto. Que algumas não tem vigor, né? Só no papel. Mas aqui uma bem conhecida, que é a lei de trânsito. Aqui todos os motoristas conhecem esses sinais, né? O que significa esse aqui, o vermelho? Pare. Se você perguntar para uma criança, aventureira, o que significa o sinal verde? Tu lembra? Os carros? Certa resposta. Prossiga. Entendeu? Para prosseguir. Entendeu? O laranja, quem lembra? Atenção. Então aqui as cores elas já lançam uma lei que vem no nosso subconsciente e nós respeitamos, tá? São leis que existem em quase todo mundo. Agora eu pergunto para vocês, será se Deus tem lei? Para os nossos amigos, será se Deus tem lei? Porque muita gente fala que Deus não tem mais lei, acabou. E vamos ver no tema de hoje sobre isso. Se Deus continua tendo lei. Quem escreveu os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 31, versículo 18. A pergunta é quem escreveu? É muito interessante esse texto da Bíblia que está aqui no livro de Êxodo. Diz assim, ó. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo quê? Pelo dedo de Deus. Meu amigo que está visitando aqui essa noite, aprenda nessa noite que de toda a Bíblia, a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus foi os 10 mandamentos. A única. As outras partes elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Mas essa parte aqui é a única parte que Deus escreveu com seu próprio dedo. Pedra na Bíblia, ela significa eternidade. Entendeu? E se Deus escreveu com seu próprio dedo, é autoridade. Então, aqui nós aprendemos, só nesse versículo aqui, nós aprendemos 2 pontos importantes. Tá? Que a lei de Deus, ela é eterna. Acabou, passou. Não, ela é eterna. Ela é eterna, ela não muda, porque Deus não pode mudar, senão ele deixaria de ser Deus. Outra pergunta interessante que nós temos aqui sobre a lei de Deus, aqui nós temos os 10 mandamentos, né, que a gente olhou agora, que são os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos originais que estão ali no hebreu, escrito no livro de Êxodo, né? A lei de Deus ela foi abolida, né? Que muitos dizem que a lei de Deus ela foi abolida, não existe mais, não precisa mais. Agora olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 5, diz assim, ó, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei. Quem está falando é Jesus. Essa lei, Jesus está falando aqui dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido teologicamente como a Torá, né? São os 5 primeiros, que é o Pentateuco também conhecido.
ou os profetas, não vim para destruir, mas cumprir, disse Jesus. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará do céu, passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo se cumpra. O que Jesus está querendo dizer aqui, ele não está se referindo só à lei, que é a lei moral, ele está se referindo a toda a Torá, todo o Pentateuco. E ele diz que não pode tirar nem o i e nem o tio. Entendeu? Interessante. Então a lei, ela continua em vigor. A lei de Deus é eterna, assim como Deus é eterno. O que é pecado? De acordo com a Bíblia, pecado está em 1 João capítulo 3, versículo 4. Aprenda, meu amigo, porque depois eu vou perguntar para vocês. Tá bom, Cristiano? O que é pecado? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão. Ou seja, se o pecado é a transgressão da lei, então se não existe lei, não existe, é muito fácil. Se você vê alguma pessoa por aí na esquina pregando que os 10 mandamentos não precisa guardar, a lei não existe, então diga para ele que ele é um santo, tá? Porque ele não peca. Porque não tem lei para ele, ele não transgride lei nenhuma, então ele não é pecador. Eu não sei nem o que ele está fazendo aqui nessa terra, que ele já está indo para o céu. Porque uma pessoa que não transgride a lei de Deus, ele é um santo. Entendeu? E, segundo a Bíblia, pecado é transgressão da lei. Por isso que nós somos pecadores, porque infelizmente nós transgredimos a lei de Deus. Tentamos guardar e isso é bom para nós. Aqui nós temos outra pergunta que eu vou tentar passar aqui. Vamos ver se passa. Aqui. Quantos mandamentos posso transgredir sem me tornar culpado? Tiago 2,10 diz assim, ó. Muita gente guarda quase todos os mandamentos, mas esquece de guardar um. E Tiago diz assim, ó, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de... Ou seja, se uma pessoa guarda 9 mandamentos, são 10 mandamentos, mas ela não guarda um, a Bíblia diz que ele se torna culpado de todos. Ou seja, para Deus, guardar 9 e desobedecer um é igual a obediência 0. Entendeu? Os 10 mandamentos estão ali, entendeu? Para a gente guardar e guardar os 10. Ah, eu não vou guardar o 10º porque não dá. Para Deus é melhor não guardar nenhum. Entendeu? Para Deus é melhor não guardar nenhum. Porque tem que guardar todos. Aqui nós temos... devemos guardar toda a lei de Deus. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Como devemos provar nosso amor a Deus? Isso aqui é um versículo da Bíblia que eu gosto muito. João, que ele fala muito de amor, é o discípulo que fala mais de amor na Bíblia. E ele deixou esse versículo se referindo ao amor a Jesus. E ele diz assim, ó. Jesus falou, se me amas, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, guardar os mandamentos é uma prova de amor a Deus. Entendeu? É uma prova de amor a Deus, guardar os mandamentos. Coloca lá o outro PowerPoint para mim, que eu quero terminar com ele. Quero só mostrar um negócio aqui para os irmãos. Então, para Deus, a maior prova de amor que o ser humano pode dar aqui na terra é guardando os mandamentos. Olha que lindo. Entendeu? É como se a esposa falasse para o marido, tu me amas? E ele fala assim, eu te amo. E ela diz assim para ele, então não me trai. Tem tanta mulher aí na rua, não me trai não. E ele diz assim, não vou trair, porque eu te amo. Certo? Isso é uma prova de amor. Entendeu? É uma prova de amor. Aqui, ó, eu quero falar um pouquinho aqui sobre... Deixa eu ver se eu passo aqui. Eu quero terminar nessa noite aqui. O que a lei faz comigo? Romanos 7, versículo 7. Lembre que é o apóstolo Paulo falando aí. Um dos maiores defensores da lei moral de Deus. Que diremos então? A lei é pecado?
De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado se não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ei, Paulo está dizendo assim, ó, ei, graças a Deus a lei, porque se a lei de Deus não falasse assim, ó, não cobiçarás, eu não sabia. Paulo diz. Agora é o seguinte, a Bíblia ela é como um espelho. Eu só vou dar, pega ali Daniel, eu só vou dar um exemplo aqui para os amigos, para vocês entenderem, tá? Passar um pouquinho aqui na minha... Vou passar meio com gosto. Certo. Por exemplo, vamos dizer que eu estou pregando aqui para vocês, e vocês percebem que tem alguma coisa de errado aqui em mim, certo? Só que eu não sei. E vamos supor que isso aqui é o pecado, tá? E para eu saber que eu estou sujo, aqui, não, o espelho. Eu preciso de quê? Do espelho, é lógico. Eu olho no espelho, não, para mim. Pode levantar. Isso. Olha aí. Então eu percebo que eu estou sujo. E o espelho, percebe-se que o espelho ele não limpa ninguém, pessoal, tá? Você não vai passar o rosto no espelho para limpar. Você vai pegar um papel e vai limpar? Obrigado, Daniel. A lei de Deus, ei, é a mesma coisa. A lei de Deus, meu irmão, ela só mostra. Se você é um ladrão, a Bíblia diz assim, ó, não furtarás. Aí você diz, nossa, a Bíblia diz que não é para me roubar. E agora o que eu faço? Você pede perdão para Jesus e Jesus vai lhe perdoar. E você não vai praticar mais. É muito simples. A lei de Deus, entenda nessa noite, ela não salva ninguém. Ah, pastor, e eu guardando a lei, eu vou ser salvo? A lei de Deus, ela não salva ninguém. Você não vai achar nenhum adventista por aí, de ponta de esquina, falar que ele é salvo só porque ele guarda o sábado. Sábado não salva ninguém, meu irmão. Guardar a lei de Deus não salva ninguém. Agora preste atenção uma coisa aqui. Os salvos, eles guardam a lei de Deus. Nós não guardamos para ser salvo. É diferente. Um filho, por exemplo, ele não obedece, ele não deveria obedecer o pai só para ele ganhar algo. A minha mãe ensinou para nós desde criança. A mãe sempre falava assim para nós, assim, ó, vocês têm que respeitar os mais velhos. Sempre a minha mãe e meu pai ensinou isso para nós. Hoje sou casado, tenho um filho, tal, mas eu nunca esqueci o conselho da minha mãe e nem do meu pai, respeitar os mais velhos. E eu faço isso não é porque eu quero ganhar alguma coisa da minha mãe e do meu pai. Eu faço isso para obedecer a minha mãe e meu pai, somente isso. Porque eles são meus pais. Mesma coisa com Deus, meu amigo. Nós não guardamos o sábado, nós não matamos, nós não roubamos. Não é porque nós queremos a salvação, é diferente. É porque nós somos filhos de Deus e nós obedecemos o que o nosso papai diz. É só isso. Não existe mais do que isso. Tá? Então louvado seja Deus por isso. Para terminar, eu quero mostrar aqui outro exemplo. Que é com referência aqui. Na Bíblia nós encontramos algumas leis, né? Por exemplo, que mudança da lei ocorreu na cruz? Que muitos cristãos de outras igrejas pregam que os 10 mandamentos foram abolidos na cruz, não precisa mais guardar, porque nós vivemos pela graça e não sei o que mais lá. Viver pela graça, tudo bem, nós aceitamos. Mas dizer que foi abolido, olha o que a Bíblia diz. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. É mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, o apóstolo Paulo diz. Através da lei é que nós nos tornamos conscientes do pecado. Olha que interessante, ordenança é um rito ou cerimônia. Nos dias do Antigo Testamento,
eram feitos sacrifícios de animais, simbolizando o sacrifício de Cristo que viria um dia. Ou seja, naquele tempo a gente via ali os judeus, matavam um cordeiro, e o sacrifício, chamado sacrifício, dentro daquele contexto, a lei cerimonial. Essa lei, de acordo com a Bíblia, ela foi abolida, ela não serve mais. Hoje nós não precisamos matar um cordeiro por nossos pecados, porque o nosso cordeiro já foi morto. E hoje nós não precisamos matar mais cordeiro. Então essa lei ela foi abolida. Aqui, eu quero mostrar isso aqui. Proferida por Deus, Êxodo 21, versículo 1 a 22. Escrita por Deus, Êxodo 31, 18. Em tábuas de pedra, Êxodo 31, 18. Entregue por Deus a Moisés, Êxodo 31, 18. Depositada na arca por Moisés, Deuteronômio 10, 5. Trata de preceitos morais, Êxodo 20, versículo 3, 17. Revela o pecado, Romanos 7, 7. Transgressão da lei é pecado, 1 João 3, 4. Ou seja, nós temos vários textos da Bíblia para mostrar que a lei de Deus, ela continua em vigor em nossos dias. A lei de Deus continua em vigor. Entendeu? Não somos salvos porque guardamos a lei, mas somos julgados por ela, né? Aqui, os 10 mandamentos. Aqui estão os 10 mandamentos que a gente já leu. E para concluir, deixa só eu passar aqui o último slide. Sim, é possível obedecer sem amar. Mas é impossível amar sem obedecer. A lei de Deus, ela é uma questão de obediência a Deus. Entenda nessa noite que a lei que foi abolida na cruz, ela não foi a lei moral. Foi a lei cerimonial, algumas leis civis ali de Moisés escreveu, elas foram abolidas. Agora a lei moral, é até pecado o ser humano dizer que ela foi abolida. Tá? Então a minha pergunta essa noite é para você que está vindo ao programa. Quantos de vocês a partir de hoje, para os nossos amigos, querem ser fiéis à lei de Deus? Eu posso ver a mão e diga assim, eu quero. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Fechamos nossos olhos. Deus Pai, nessa noite, no nosso coração, nós entendemos através da sua palavra que a sua lei é santa e nós devemos obedecê-la. É tão difícil para nós, mas nós queremos pedir a ajuda do céu. Pedir a sua bênção em nome de Jesus. Amém.